Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje, o que vai ser? Hoje falaremos sobre manutenção baseada na condição. A gente vai tentar entender alguns aspectos importantes desse tipo de manutenção. Eu poderia dizer esse tipo de tática de manutenção, estratégia de manutenção. E algumas limitações também dela. E também tentar desenhar um contexto aí cronológico de entendimento do estado da arte da disciplina, né? E aí da área de conhecimento que é a manutenção. Bueno. Estava eu. Tá gravando? Estava eu no dia, semana passada, me dirigindo até um equipamento que havia quebrado um componente dele. Esse componente, pelo fabricante, indica lá uma troca a cada 2.500 horas, se não me engano, de trabalho, indica a troca do componente. Obviamente, então, o que ele está indicando? Manutenção preventiva. É um componente relativamente caro, que certamente em alguns momentos ultrapassa essas 2.500 horas, e a gente hoje usa a manutenção baseada na condição em relação àquele componente, porque entende que consegue identificar, consegue visualizar, que ele faz um ruído característico quando está em falha, etc. Bom, e de fato ele fez um ruído característico, estava com excesso de folga, né, e a gente trocou, etc. Mas aí o que eu pensei naquele momento, né? Eu pensei em várias coisas, né? Primeiro, o custo de substituição da manutenção preventiva e da manutenção baseada na condição é igual. Troca-se o componente. Capite? A diferença é que na manutenção baseada na condição eu preciso monitorar a condição. E isso é uma coisa importante de entender, a diferença entre manutenção baseada na condição e manutenção preventiva. Manutenção baseada na condição, eu preciso monitorar a condição. E aí eu lanço mão de manutenção preditiva, eu lanço mão de manutenção detectiva ou sensitiva para monitorar e identificar, né, algum defeito que porventura venha aparecer. Então, para me identificar um defeito, obviamente eu tenho que monitorá-lo. Logo, eu tenho o custo de fazer isso. Se eu fizer isso com um sensor online, né, que está aí num plano comodato, né, alugando sensores, ou eu comprei sensores têm uma expectativa de vida, eles não duram indefinidamente, senão o sensor, a bateria dele. Eu posso dividir esse custo, né, se eu comprei de investimento, né, e distribuir ele dentro dessa expectativa de vida dele. Então, obviamente, tem um custo de monitorar. Ou se eu pago aluguel, eu posso distribuir o valor do aluguel mensal pelos sensores, e eu vou ter um custo de monitorar online. Esse custo ele sempre vai existir. E mais o custo de manutenção dos sensores online. Se eu tenho uma equipe preditiva, e mesmo que eu tenha sensores online, eu tenho que ter uma preditiva, até para aferir os sensores, e até para ter umas coletas mais detalhadas, não tão genéricas, né? Eu tenho o custo dessa equipe também. Então, quando eu mando um plano de monitoramento da condição, né, seja lá com termografia, análise de óleo, análise de vibração, raio-x, partículas magnéticas, ultrassom, não importa, né? Eu quero saber, tentar identificar algum defeito daquele equipamento, eu vou ter um custo, né, aprovisionado para monitorar essa condição. Então, além da troca da peça quando for necessário, eu vou ter esse custo também. Então aí entra o primeiro ponto. O primeiro ponto é tentar calcular o seguinte: o custo de monitorar é maior que o custo de simplesmente substituir a peça de tempos em tempos? Esse é o primeiro ponto. E é importante que se atente a isso. Segundo ponto, é possível monitorar a condição de forma assertiva? E aí a gente entra numa coisa importante, que é
Dentro da manutenção baseada na condição, eu tenho o monitoramento da condição, e dentro do monitoramento da condição eu tenho a identificação do defeito, e dentro da identificação do defeito eu tenho o diagnóstico preciso, que é muito difícil de dar. Em alguns casos é fácil, em outros casos é difícil. Então, a capacidade de fazer um bom diagnóstico é complexa, é complicada. Para cada estudo de caso que vocês veem no LinkedIn ou em qualquer lugar, manutenção preditiva, pegou termografia, pegou não sei o que, pegou, existe 20 que não pegaram nada e levaram um ferro. Essa é a realidade. Ou 20 que não conseguiram identificar exatamente a causa raiz daquilo, né? A causa primária, eu diria, em relação a identificar aonde está o defeito. Essa é a complexidade da coisa. Porque às vezes, o defeito está aqui, o defeito está ali, o redutor está com problema, tá, mas o que no redutor está com problema? Isso é uma dificuldade, tu tem que intervir na máquina. E no momento que interviu na máquina, tu já começa o lucro cessante. E aí escuta, e aí já começa a se tornar caro monitorar a condição, já começa a se tornar caro a manutenção preditiva, a manutenção baseada na condição, porque tu tem que abrir. E tu só abre o equipamento quando ele está parado, e aí entra o lucro cessante e essa manutenção começa a ficar mais cara. Porque tu começa a ter indisponibilidade física do ativo. O que é a indisponibilidade física? É o equipamento tá na oficina, ou tá com oficina dentro da tua casa, e tu não pode andar nele. Que nem eu tô andando no meu carro agora. Se eu não pudesse andar nele, ele estaria indisponível para mim. Por culpa da manutenção, né? Por culpa não, né? Por problemas de manutenção. Bueno, então, o diagnóstico é uma coisa complicada, mas o diagnóstico está intrinsecamente ligado ao monitoramento da condição. Porque o monitoramento da condição, ele quer identificar defeitos, anomalias. Ele não quer, baseado na curva PF, ele não quer que o equipamento falhe, entre em pane, entre numa falha funcional. Ele quer identificar falhas potenciais. Aí a diferença é aquela: falha potencial é um defeito, falha funcional é uma quebra, é a parada total do ativo, né? Ou daquele equipamento, é quando ele não consegue mais fazer, né, aquela atividade para a qual ele foi projetado, né? Para a qual ele foi adquirido, né? Então, continuando, não perde de vista essa questão do diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa extremamente importante, extremamente complicada. Então, retomando esse caso real, né? Bom, não é tão simples assim identificar dentro daquele equipamento, né, que eu me referia, se aquele item estava com defeito ou não. O defeito acontecia mais ou menos identificado pelos operadores. O defeito acontecia e era identificado, né, quase sempre pelos operadores. Os operadores que identificavam isso. Mas aí entra o terceiro ponto da manutenção baseada na condição, que é muito pouco falado e é o pior de todos, é o mais complexo. Para uma manutenção baseada na condição dar certo, precisa obrigatoriamente que tu tenha duas coisas, além dos que eu já falei. Primeiro, um PCM eficiente, que seja ágil, e para o PCM ser ágil, ele precisa fazer um trabalhinho de casa de estoque bom e um trabalhinho de sinergia com a área de compras muito bom. Porque entendam o seguinte: se eu estou monitorando a condição e eu pego uma condição, uma anomalia, né, no equipamento, eu não é a garantia que escuta isso, eu identifiquei um defeito, uma anomalia no motor ou no redutor. Mesmo que eu pegue isso no estágio inicial, eu não sei em quanto tempo. Olha, quando eu tô falando é ninguém, tá? Ninguém sabe em quanto tempo aquilo vai chegar numa falha funcional. Eu peguei um aumento de temperatura, eu não sei
por quanto tempo aquela temperatura não vai aumentar até quebrar alguma coisa. Eu não sei quanto tempo, eu não sei. Ninguém sabe e a preditiva não sabe. Tu não consegue coletar a quantidade de informação suficiente para fazer essa inferência. Tu nunca vai conseguir dizer assim, ó, é 15 dias, é 20 dias, é 30 dias, é um mês com segurança. Não existe isso. Então, qual é a dificuldade em relação ao PCM? Cara, tu tem que comprar a peça rápido. Mais rápido que quando quebra? Não. Mas um pouco, mas tanto quanto. Porque a partir do momento que tu identifica um defeito, tu tem que rodar um processo de PCM rápido. Tu não pode dizer, não, isso aí é 20 dias já era. Já era teu redutor, já era teu motor, já era tudo. Ah, Bruno, mas tu pegar no estágio inicial, tu não vai pegar no estágio inicial. E se tu pegar no estágio inicial, tu não sabe quanto tempo vai evoluir para uma falha funcional. Tu não sabe, ninguém sabe. Nem o Mowbray sabia. Lê o livro dele, não tá lá. Em nenhum momento ele diz, leva tanto tempo. É assim que tu identifica. Não tá lá. Nem o pessoal da Reliability, é uma comunidade grande que tem nos Estados Unidos. Vai lá, os cabeça do mundo de manutenção estão falando o seguinte: identificou uma falha, corre para corrigir. Não fica inventando frescura. Não tem como predizer. Não tem. Aceita que não tem ou leva ferro. E se tu acha que tem, é porque tu não tem experiência suficiente dentro do que eu tô falando. Essa é a realidade, né? Porque o iludido é o cara que não sabe, né? Quem tá aí na área sabe que não tem como. Bueno, então não tem como. Então tu precisa de uma sinergia boa para dizer, cara, mas não é urgente, mas tem que ser uma compra rápida. Ou tu tem que ter no estoque, né? Porque imagina o seguinte, tu tem um estoque que suporta as manutenções corretivas. Tu tem o estoque que suporta, deveria ter um estoque que suporta as manutenções corretivas emergenciais e as manutenções corretivas programadas. Tu vai ter que ter ou um estoque ou uma compra rápida para suportar as manutenções baseadas na condição, obviamente, né? E quando identificar o defeito, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que corrigir para substituir uma peça. Ou fazer um ajuste, ou fazer uma limpeza, independente do que se inferir como causa daquele defeito. Porque às vezes vai dizer, desalinhamento. Chega lá, não é. Chega lá, é rolamento. Chega lá, não é uma coisa simples de diagnosticar, entendeu? Então, tu tem que ter uma sinergia rápida de planejamento. Primeiro. Segundo, uma sinergia e uma eficiência de programação. Morre na programação. Tu não consegue programar. Então vamos lá. Eu tenho um tempo de planejamento, um tempo de compra e um tempo de programação. Se eu não for eficiente em programar, manutenção baseada na condição vai te trazer muito mais problema do que solução. Se eu não tenho uma eficiência, terceiro, em aumentar a minha mão de obra e diminuir conforme a demanda, manutenção baseada na condição vai te trazer muito mais problema do que solução. Tá, mas o que tu quer dizer com isso, dessa questão de aumentar a mão de obra? Bom, se a única adição de mão de obra que tu consegue numa parada de manutenção anual, acabou pra ti, né? Manutenção baseada na condição não necessariamente vai aguentar até a parada anual. Essas coisas estão pipocando, é caótico. Né? Tu tem 1000 redutores, 300 defeitos, meu amigo, mas olha, pra te corrigir isso aí no ano, não vai ser barbada, não vai. Então tu vai precisar ser eficiente em ter uma mão de obra ou interna, né, que consiga ter uma qualidade de execução para executar essas correções, ou tu vai ter que ser eficiente e emitir escopo, especificação técnica e contratar mão de obra terceirizada. Só que tu tem que poder fazer isso. Tu não pode fazer isso, tu tá lascado. Isso é um ponto. E outro ponto, se tu não consegue programar com a tua operação paradas para executar as correções das identificações da manutenção baseada na condição, como é que tu acha que tu vai conseguir corrigir esses defeitos? Não vai. Entenda o seguinte: o plano preventivo, normalmente, né, numa empresa organizada, o
plano preventivo, porque existe preventiva operacional e preventiva de mecânica, né? Algumas preventivas é limpeza, reaperto, que é o próprio operador que pode fazer, né? Outras preventivas é troca de peça, ajustes, etc., que aí tem que ser o pessoal mais técnico da manutenção para fazer. Então, toda empresa organizada tem o plano preventivo para as suas máquinas. Toda empresa organizada tem o plano preventivo de manutenção, tem o plano produtivo para as suas máquinas, plano mestre de produção. Nesse plano mestre de produção já está lá que tu tem uma indisponibilidade física por conta das manutenções preventivas. Então vamos lá, se tu tem 10 horas de manutenção preventiva por mês naquela máquina, tu não pode programar a produção nessas 10 horas, né? Se tu tem 720 horas disponível no mês, tu vai ter que programar 710, tu não pode programar 720. Por quê? Porque não está disponível para ti, tem que fazer uma manutenção preventiva, é uma obrigatoriedade da máquina, é o que foi decidido. É uma disponibilidade física planejada. Legal? Legal. Bom, isso está na manutenção, isso a operação já está na conta, já está no cálculo. Manutenção baseada na condição não está no cálculo. Até porque tu não consegue nem dizer quanto tempo vai ser. Então, além dessas 2 horas preventivas, tem mais esse tempo, né? Que é um tempo que vai ter que ser uma negociação constante. Isso é um inferno. É um inferno ficar negociando com a produção constantemente. Essa é a realidade. Ah, mas aqui pra mim não é. Mas tu é a exceção da exceção. 90% das empresas do Brasil é um inferno. Por quê? Porque a empresa quer produzir, cara. A empresa não quer parar nada, não. A empresa quer produzir. Ah, já te dou 10 horas por mês, aí tu quer mais 5 agora. Aí tu quer mais não sei o que. É assim. Essa é a conversa. Entendeu? E aí é complexo a coisa. Eu entendo o lado de todo mundo, eu entendo o lado da empresa, eu entendo, mas é assim, as máquinas são assim. O que eu vou fazer? Tô ali só passando a mensagem, né? Toca até quebrar, então. E assim, isso que os caras fazem. Então, a manutenção corretiva, ela também, ela é um monstrinho que tu cria e ele vai ficando grande, daqui a pouquinho ele tá te dando ali um tundão. Essa é a realidade, né? Que é complexo mesmo fazer uma manutenção eficiente, ou uma manutenção, entre aspas, de excelência. Não é uma coisa simples, realmente. Por quê? Porque não depende só da manutenção. Isso é uma coisa que eu tenho que tirar da mente de vocês. Que achar que manutenção depende só da manutenção. Achar que a excelência da manutenção depende só da manutenção. Não depende, nunca dependeu, nunca vai depender. Depende da operação, depende do projeto, depende da engenharia, depende do compras. Manutenção depende de muita gente, cara. Por isso que é uma área muito estressante, muito complexa, e onde a responsabilidade ela é muito em cima da área de manutenção, mas a criação de problemas é compartilhada. O pessoal do compras comprou uma peça sem vergonha lá, te criou um problema. Operação operou mal, te criou um problema, né? Operação não liberou equipamento, te criou um problema. Projeto sem vergonha, engenharia desenvolveu equipamento subdimensionado, te criou um problema. E aí, é culpa tua? Não, mas é tua responsabilidade. Então é complexo, é uma área muito difícil, muito estressante por conta disso. Por isso que toda pessoa que tem experiência em manutenção já sabe que a coisa não é assim, né? Não é essa barbada aí. Por isso que geralmente aqui eu falo... que eu falo dói, né? Vai matando as ilusões, né? O cara vai lá numa live, não sei de que escola de manutenção, 400 caras, o cara fala que dá pra aumentar a disponibilidade e diminuir o custo. Aí vai o Bruno, faz um podcast dizendo que se tu fizer isso tu vai levar ferro. Ninguém entende nada nem do que eu tô falando. Aquilo ali, tudo bonitinho, tudo legal, os caras te dão um certificado, sai lá todo pimpão, né? Vai trabalhar, só levar ferro. Mas aí tu até levar ferro, só assim que tu vai conseguir acreditar no que eu tô falando. Até lá tu vai achar que eu tô vegetando, que eu tô viajando. Mas tudo bem, fazer o quê? Tem que falar a real, né? Eu tô em campo, né? Tô indo trabalhar. É diferente que dane-se também, isso não importa nada, mas tem gente que não tá em campo, não teve em campo, não sabe, não consegue, entendeu? Entender, ter essa visão, essa correlação da teoria com a prática. É complexo. Eu não tô dizendo que eu sei também, mas eu consigo enxergar o que é possível e o que é impossível.
Consigo enxergar que tem coisas que tu depende de uma cultura muito robusta da empresa e tem coisas que dependem de ti. Mas dentro de manutenção, muita coisa depende de ti, mas tem muita coisa que não depende de ti também. Então, vamos ver aqui. Quanto tempo já estamos aqui? 20 minutos. Achei que não estava gravando. Pausou, se não, mas peraí. Pera. Vamos lá então. Bom, então, esses dias eu recebi nada, né? Alguém me marcou numa publicação no LinkedIn que falava, né, manutenção da condição, um monte de ordem de solicitação de serviço, né? E obviamente, imagina o seguinte, o pessoal não entende isso aí. Vamos supor que tu trabalhe, tu tem um excesso de manutenção corretiva. Capite? Tá. E aí tu tem, sei lá, 80 manutenção corretiva por mês. Não, vamos arredondar. 90 por mês, 3 por dia. Aí tu tá trabalhando só com falha funcional, né? Manutenção corretiva é emergencial. Quebrou, tem que ir lá consertar. Quando tu começa a manutenção baseada na condição, agora tu vai ter 90, escuta o que eu vou te dizer, tu vai ter 90 manutenção corretiva emergencial, mais 120 defeitos. 40 defeitos identificados por mês. E agora, o que tu vai fazer? Os caras acham que o bagulho é uma barbada, cara. Não é barbada. Mas se fosse, eu te dizia. Se fosse, eu ia dizer assim, cara, é uma barbada. Mas não é, velho. Não é barbada. Então, quando tu começa a identificar o defeito, obviamente que tu vai identificar muito mais defeito do que falha funcional, né? Do que tu tem falha funcional. Eu identifico, a inspeção abre muito mais helpdesk nada, né? Nota, solicitação, do que eu tenho em manutenção emergencial. É muito mais. Então aí tu vai se deparar com a necessidade de montar uma equipe para atender as manutenções baseadas na condição. Tu vai te identificar com a necessidade de ter uma programação focada nisso. E é complexo, não é fácil. Tu vai ver que tu vai ter que criar uma maneira de programar junto à produção as manutenções baseadas na condição. Nem todas tu vai conseguir fazer os encaixes junto com a preventiva, entende? Não é fácil não. E elas normalmente são longas, porque o teu diagnóstico não é preciso, e às vezes tu tem que fazer o diagnóstico abrindo a máquina. Isso não tem uma redundância do para-fábrica. Não é fácil, né? Não é fácil. Bom, então, quando tu entra em manutenção baseada na condição, tu tem identificação de defeitos, tu tem que tratar o defeito. E tratar o defeito tem todo, né? Essas necessidades que eu falei no começo do podcast. Não é uma coisa simples. Pra gente finalizar, né? Existe mais uma questão importante. A manutenção baseada na condição, manutenção preditiva, ela pode muito facilmente se tornar uma manutenção corretiva emergencial, uma manutenção breakdown, manutenção de quebra. Por quê? Pelo seguinte: você identificou o defeito. O que tu fez pela máquina? Até agora nada. A única coisa que tu fez é identificar o defeito. Tu foi lá e planejou o serviço. O que tu fez pela máquina? Até agora nada. E ela continua lá rodando, né? E aí entra naquela questão mudança de estado, mudança de cenário que eu já falei pra vocês. Um defeito que tu encontrou dia 3 de setembro normalmente não é a mesma coisa dia 19 de setembro, já passou 10 dias. Tua eficiência de planejamento, de compra tem que ser rápida. Beleza, 10 dias para planejar, comprar peça, partindo do pressuposto que tu sabe qual peça é que tá com falha. Aí tu tem que programar, negocia com a produção, nos aqui uma choradeira, te humilha bastante, te humilha mais um pouquinho, aí eles te liberam 10 dias, já passou 29 dias. Cara, aí não é mais um rolamento, é 3. E mais o engrenamento. Já era, nego velho. Acabou. Não é o rolamento, agora é o rolamento. Não. Esquece teu planejamento, quebrou.
Não deu tempo. Imagina um negócio desse. É assim, cara. E aí tem um estudo, eu já falei desse estudo já, né? Eu nunca mando esse estudo pra ninguém, né? Que compara justamente isso, né? Essa manutenção preditiva com a manutenção de quebra, né? E os gráficos são muito parecidos. A única diferença é o tempo. Tu vai ter lucro cessante. Tu vai ter que comprar o material, né? O custo é praticamente igual. A única diferença a única diferença é que talvez tu tenha uma quebra, a quebra te traga mais prejuízo, talvez, não necessariamente socorra, tá? Mas o defeito continuado pode te trazer os mesmos prejuízos que a quebra. Talvez isso aconteça, né? E existe uma grande chance disso acontecer. E talvez, se tu for eficiente, tu consiga salvar um grande número de componentes com a manutenção baseada na condição. Mas se tu não for eficiente, tu não vai salvar nada. E talvez tu não tenha mão de obra para atender todas as manutenções baseadas nas condições que surgem. E isso é um fato e é verdade também. Então, a manutenção baseada na condição, ela é uma estratégia de manutenção que tem que ser muito bem pensada. Eita, nós. Muito bem pensada, e aí pensada estrategicamente de fato. Porque não é simplesmente, compra os aparelhos e sai monitorando. Não, tu tem que pensar quem vai monitorar, tu tem que pensar no plano, tu tem que pensar na mão de obra para corrigir os defeitos identificados por esse plano preditivo ou detectivo. Tu tem que pensar como é que tu vai negociar isso com a operação, né? E isso aí, cara, quando eu falo estratégico, é porque isso aí tá num nível alto, entendeu? Isso não tá num nível alto que eu digo gerencial, né? Não tiver uma conscientização gerencial, operacional de manutenção obviamente, dessa necessidade de tratar os defeitos, não vai acontecer. O que vai acontecer é manutenção de quebra. Vai ser praticamente igual, não vai mudar. E tu vai ter o teu backlog vai crescer de uma maneira tão violenta que tu vai ficar forçando a guardar a parada e nada vai guardar a parada e vai virar breakdown, cara. Mas olha, como 2 mais 2 é 4, vai virar breakdown. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que pode ser feita assim, a revelia de qualquer coisa. Tem que ser bem pensado, tem que ser bem desenhado, e tem todos esses problemas aí que eu falei. Então, né? Mas é bom, sim, se a estratégia é bem desenhada, etc., funcional. Obviamente que vai agregar valor, mas entenda que não é fácil, porque existe uma percepção de que manutenção baseada na condição é melhor que a manutenção preventiva. Não existe isso. Não existe nada melhor que nada. A realidade é que cada coisa é uma coisa e depende da inteligência de quem está ali para usar elas nos locais certos da maneira correta. Entendeu? Então é isso aí. Valeu, tchau, tchau.